Bem-vindos aí, galera, para mais uma videoaula de cara criativo. Hoje iremos trabalhar com infográficos no InDesign. Veja que esse infográfico que está aí na tela, ele tem o tema do Star Wars, ok? Está explicando sobre os personagens, sobre alguns objetos históricos e marcantes do filme, tá? E nós iremos trabalhar a videoaula de hoje na criação e na composição desse objeto. Gente, primeiramente vamos entender o que é um infográfico. Um infográfico é quando você tem parte de uma revista, ou então uma página inteira, ou que a gente chama de spread, que é uma publicação ou uma editoração feita nas duas páginas abertas de uma revista, e nela você pode pegar um tema, vamos dizer assim, petróleo. Você vai explicar os processos do petróleo, você vai explicar de onde é que o petróleo vai ser extraído, quais são os processos de transporte, qual é o processo de refinaria por qual ele passa, todos os processos necessários para que o petróleo possa chegar aos postos de gasolina. Isso aí é um exemplo. Tá? O exemplo que eu dei aqui na aula de hoje seria sobre o filme Star Wars. Então eu criei um tema, um plano de fundo, coloquei os textos à frente e o objetivo principal do infográfico é fazer com que qualquer pessoa possa vir a entender sobre um determinado tema, porque o próprio tema se autoexplica. Então, se você prestar atenção, mesmo que você não goste de Star Wars ou não conheça o filme, você pode ler a respeito desse infográfico. Um exemplo dele vai ser colocado em breve na internet, em qualidade grande para que você possa ler, para que você possa ter um entendimento melhor de como criar, ok? Agora, lembrando que a criação do infográfico, gente, ela é customizada. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse infográfico, tá bom? Mas, na verdade, quando você for criar o seu, lembre-se de alguns detalhes. Primeiro, estipule um tema. É muito importante você estipular, delimitar um tema. Do que você vai falar. E a partir daí, separar por categorias e cada categoria você procura explicar, dar uma explicação sobre ela. Tá? É diferente de panfletos, é diferente de cartazes, que você coloca pequenas frases sugestivas e a pessoa acaba entendendo por aquela frase. No infográfico você precisa dar uma explicação, é quase que um manual de instruções rápido. Você precisa explicar, poxa, para que serve, quem é o personagem aqui do filme, o que ele faz, qual é a importância dele. E isso permite que pessoas que conheçam o filme possam saber um pouco mais, ou então ler, né, já se isso for uma leitura prazerosa, e pessoas que nem conhecem, nunca ouviram falar do filme, possam conhecer um pouco mais da história, ok? Então, na verdade, o infográfico é como se fosse um gráfico autoexplicativo, isso é óbvio. Mas ele precisa ser realmente autoexplicativo e precisa ser bem colocado na página para que não fique cansativo para o leitor poder acompanhar aquela história. Se tiver texto demais, o leitor acaba se entediando. Se tiver texto de menos, ele acaba não entendendo e passa adiante. Então o infográfico tem que ter aquela combinação correta e harmoniosa entre texto e fotos. Vamos lá? Tá lá, gente. Para começar, vamos verificar aqui quais são as opções dessa folha. Tá? Eu estou trabalhando com a folha A4, no modo paisagem. Tá? Vocês aí de casa também podem utilizar o mesmo padrão. Tá? Bem tranquilo, bem simples. Tá? Lembrando de, ao colocar o padrão de folha A4, trabalhar também a questão da sangria. É importante que vocês trabalhem a sangria. Tá? Então a sangria, se for em centímetros, 0,3. Se for em milímetros, 3. Ok? Bem, nossa folha está aqui. A primeira coisa que nós iremos trabalhar é a questão do seguinte. Vamos colocar o tema principal. Tá aí. Tá, mas e agora? A partir do tema principal, gente, é interessante que a gente não invada o tema principal com muita informação, que é para que o leitor possa acompanhar a foto, entender a foto, tá? E poder vislumbrar o trabalho, ok? Sem a necessidade
de se apegar a detalhes, como por exemplo, as caixas de diálogos estão em cima de algum personagem, tem alguma coisa que ele não entendeu porque o conteúdo que você colocou foi colocado por cima de forma errônea, esse tipo de coisa, tá bom? Bem, outra coisa que pode ter chamado a atenção de vocês é que essa foto não está com a qualidade legal. E isso daí se dá pelo fato de que todas as fotos colocadas dentro do programa, para haver um baixo consumo de memória, o programa diminui a qualidade da foto, mas isso é apenas visual. No momento em que eu quiser, eu posso fazer isso aqui. Menu visualizar. Vou na opção Display Performance. E aí boto qualidade alta, que é a qualidade que vai sair na impressão. Veja que as imagens já estão em ordem, estão perfeitas. Ok, gente? Então, procurar se atentar a isso. Todo o trabalho que você for fazer, todo o trabalho que você for criar no InDesign, entenda que ele baixa a qualidade para não consumir tanta memória do seu computador. Ok? Bem, o próximo trabalho é compor o cenário. Já montei aqui meu plano de fundo, já coloquei o tema principal que vai ser Star Wars. Então, já que eu coloquei o tema envolvendo cada personagem, por que não falar dos personagens? Né? Se eu tivesse colocado apenas o nome, eu poderia ter colocado a história, como surgiu, o produtor, o diretor. Mas, já que eu coloquei os personagens, vamos seguir nessa linha de raciocínio. E é isso que eu quero que vocês sempre tenham em mente. Pegue um tema, siga aquele tema, desenvolva sua própria linha de raciocínio e daí monte seu infográfico, sendo que ele tem que ser o quê? Autoexplicativo. Bem, eu coloquei aqui o Yoda, tá? Fazendo referência a ele, tá bem aqui. Tá? Ao colocar o Yoda, lembrar, como foi que você colocou? Peguei o Yoda na internet, tratei no Photoshop, retirei o fundo branco dele. Isso tem uma videoaula que vocês podem acompanhar dentro do meu canal. E coloquei ele aí. Tá? Lembrando que as imagens podem ser colocadas no formato PSD, o próprio formato do Photoshop, que não vai ter nenhum problema. Coloquei um texto falando sobre o Yoda. Ok? Coloquei o Anakin e o Darth Vader, fazendo referência a esse personagem que está aqui embaixo. Uma explicação sobre um e sobre o outro. Até para que, já que eu criei esse tema, eu queria dar uma ideia de dualidade, né? O lado bom e o lado ruim da força, que é como eles chamam lá o poder que eles têm. Então, para dar essa ideia de dualidade, eu quis colocar os dois personagens, que na verdade são a mesma pessoa, acima desse personagem aqui, tá? Apenas para poder fazer referência. Então, você olha o personagem aqui encabeçando a lista dos personagens de Star Wars, e aí aqui em cima você acaba lendo um pouco sobre ele. Ok? Mais adiante eu coloquei, próximo ao personagem aqui, coloquei o mestre Qui-Gon, que é um dos primeiros, aparece em um dos primeiros Star Wars, que no caso ele vai ser o mestre de outros mestres Jedi, que aparecem no decorrer da história. Logo em seguida, para dar uma ideia de hierarquia, eu coloquei o discípulo dele, e se você começar a reparar, começou com o mestre Yoda. O mestre Yoda está diretamente ligado com o Anakin, que é um Jedi. Mestre Yoda, mestre de Qui-Gon. Qui-Gon, mestre de Obi-Wan Kenobi, que é outro personagem. Então, se você for parar para pensar, se você for analisar do ponto de vista hierárquico, tem toda uma cadeia, né? Começando do mestre Yoda, vai descendo, e aí você vai tendo noção de, mas por que você quis colocar cada um nessa posição? Para dar uma ideia de hierarquia. Ok? Logo em seguida, no canto direito do meu infográfico, eu coloquei esse retângulo. Tá? Esse retângulo aqui, para quem não sabe, ó, muito simples de fazer. Fiz um retângulo, tá? Só um retângulo. E aqui em cima eu coloquei transparência de 80%. Nem para ficar preto, porque aí dá uma ideia de preto chapado, fica feio, não fica bem esteticamente. Mas para dar a ideia de um espelho, uma tela se desdobrando para poder fazer a explicação de algum tema da história.
Já que esses personagens são secundários, não tem importância se eu colocar algum outro conteúdo por cima deles. Ok? Então, você tem que ter essa visão, esse bom senso para na hora de você criar um trabalho como esse. Coloquei um título, fui montando os símbolos. Veja só, coloquei cada símbolo representativo e que, para quem conhece a história, símbolos que são muito importantes para a história, como é no caso a Estrela da Morte, o Cruzador Estelar, o símbolo da Resistência e o X-Wing, que no caso é uma das naves lá da Resistência Jedi. Ok? Desculpa, Resistência Jedi não, gente. Opa, vamos retratar aqui da Resistência, onde os Jedi também faziam parte. Coloquei explicações sobre a Estrela da Morte para quem não sabe o que é. E sobre cada objeto, também coloquei explicações para que, como eu disse, no começo da explicação, quem não souber o que significa cada tema, poder se familiarizar melhor a respeito dele. Essa é a proposta do infográfico, explicar alguma coisa. Nem de modo tão aprofundado quanto uma entrevista real dentro de uma edição, né, dentro de uma super interessante, revista Veja, mas também não tão simples quanto um panfleto, onde vai ter apenas frases. Tá? Algo que seja bem explicado para o público, bem sucinto, bem composto, para que o público possa entender só de ler poucas linhas. Depois coloquei o discípulo aqui na direita, vamos aproximar aqui. Depois coloquei, seguindo a ordem de treinamento, coloquei Mestre Yoda, Mestre Qui-Gon, Mestre Obi-Wan e o jovem Luke Skywalker, que no caso é filho do Anakin, mas só para vocês terem uma noção, tá? Por ordem de hierarquia, eu coloquei ele aqui embaixo. E para finalizar, para que você não fique lendo à toa cada elemento que foi posto na tela, eu coloquei uma breve explicação a respeito, ok? Para que a pessoa possa primeiro ser introduzida no universo Jedi, entender o que ela vai ler, para depois ler esses pequenos tópicos e daí poder ficar por dentro desse tema que foi montado. Ok, gente? Então, montar um infográfico não tem complicação. Apenas eu gostaria que vocês desenvolvessem um tema, montassem o tema. Imagina o tema na sua cabeça, pode ser sobre um filme, pode ser sobre uma pessoa, pode ser sobre um processo de alguma coisa, mas desenvolve o tema, explica sobre ele, mostre detalhes, veja que o que faz o infográfico ser um infográfico são os detalhes. Eu não coloquei apenas texto, eu falei detalhes a respeito do tema que eu gerei. Então, explique detalhes, fale cada passo que você puder falar, para que tenha uma coerência, uma harmonia entre as informações e o tema que você criou. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um papo bem teórico, né? Eu já deixei preparado tudo pronto. Vocês devem ter visto na casa de vocês, está tudo prontinho. Não quis digitar nada, que é para poder ninguém ficar esperando o trabalho ser criado. Mas eu quero que vocês analisem a composição, ok? E a partir daí possam criar os trabalhos de vocês. Beleza? Espero que vocês possam me seguir no canal. Curtam o canal, aproveitem também as postagens feitas no Facebook e no Twitter, e até a próxima videoaula. Até lá!